Último vídeo desta remessa. Vamos então falar sobre a responsabilidade de instruir canto. Esse vídeo não será muito longo. A responsabilidade de você instruir canto, pessoal, você está lidando com o instrumento de fala e canto e voz e fonação de uma outra pessoa. Então, quando você vai lidar com isso, você tem sim que ter uma responsabilidade aí em um grau muito mais elevado, porque você já não está mais apenas lidando com sua própria voz. Veja que você tem uma consciência ainda maior do que quando você está aprendendo para você cantar, quando você está lecionando para alguém, quando você está passando conhecimento adiante. Afinal, aquilo que ensinamos é o que nossos alunos irão fazer. E se a gente estiver ensinando esses alunos a abrir garganta e jogar a voz lá dentro, eles irão abrir a garganta, jogar a voz lá dentro e se danificar tanto quanto nós. Então a responsabilidade vem a partir do momento que você pensa que você tem que passar o conhecimento correto para essa pessoa. Ou você irá deixá-la 3 vezes pior do que quando ela entrou nessa classe de aprendizado. Então, a responsabilidade para ensinar canto ela é uma responsabilidade tremenda. E eu não sei realmente se há tanta responsabilidade assim presente, pelo menos na grande maioria desses vídeos de vocal coach. Porém, existem sim alguns que ensinam corretamente. Inclusive, a maestrina na qual eu aprendi, Dona Karen Uso, maravilhosa. Também tem, eu posso citar alguns outros nomes aí de bons coaches, que é o Caio Mesquita. Também foi jurado de programa musical de televisão, é multi-instrumentista, é compositor, é maestro, inclusive. Então, assim, realmente, esse é um nome com responsabilidade. Porém, existem outros aí que querem ficar colocando nome nisso, nome naquilo, querem ficar fazendo 50 tipos de exercícios diferentes, e não falam sobre colocação de voz, não falam sobre as regiões do som, não falam sobre como você doutrinar a coluna de ar, a respiração para cantar, não falam sobre a laringe alta, ou então querem fazer com que essas pessoas cantem com vozes graves, tentando colocar uma força extrema para cantar graves. Não. Nós temos sim então que prezar pela confortabilidade desses cantores, não pela força. A força que vem, ela é uma força respiratória para manter essa voz no lugar, para manter essa voz na frente, para manter essa voz alta. Tudo é alto. Uma vez eu me lembro de um comentário muito interessante quando eu falo sobre isso, que eu vi um comentário assim, esse professor ele estava ensinando, não esses que eu citei, tá? Era um outro professor, estava ensinando exercícios para você aquecer a voz. E eu me lembro que eu li um comentário de uma moça dizendo assim, mas depois talvez seja bom a gente fazer um desaquecimento, porque eu senti que a minha voz ela ficou muito alta para eu ficar falando e eu me senti estranha, eu me senti até meio dolorida. Vejam vocês que as pessoas elas estão tão acostumadas a cantar com vozes forçando graves que quando essas pessoas elas sobem o palato, elas sobem a laringe, elas se sentem desconfortáveis. E esse professor, por mais errôneo que eles estivessem em estar lecionando que é necessário aquecer a voz para poder cantar, de uma certa forma ele acabou que aquecendo a voz dessa menina e a laringe dela subiu. Só que quando a laringe dela subiu, não ficou. A minha já subiu também, ó. A laringe já subiu e ela se estranhou. Por quê? Porque ela está acostumada a falar e cantar no grave. Ela geralmente fala numa voz grave com a laringe baixa e ela tende a trazer isso para o canto dela. E o que ele fez foi ensinar de maneira errônea esse aquecimento para cantar, só que de uma forma errônea acabou que ela realmente acabou aquecendo, sim, e se estranhou por estar com a laringe alta e falando, e se sentiu até meio que desconfortável, disse ela. Essa não estar confortável é porque ela não está acostumada, mas não há nada de errado em você levantar a laringe. Na verdade, é o certo de se fazer, é você subir a sua laringe para tudo. E não é só para cantar, não, para falar também. Então, assim, é repetitivo tudo que eu falo? É, mas é porque eu preciso que essas coisas entrem na cabeça das pessoas que forem tentar estudar junto comigo, tentar entender das coisas que eu falo. Porque depois, quando nós formos pro teclado, nós vamos colocar tudo em prática, as pessoas já têm que estar com essas sensações já afloradas. Esse conhecimento já tem que estar aprofundado, enraizado na tua cabeça,
quando nós chegarmos nos exemplos práticos. Então a responsabilidade para ensinar canto é uma coisa grandiosa, é uma coisa tremenda, certo? E há de você ter essa consciência que pior do que você aprender e passar horas estudando para você, é muito mais pesado você passar horas ensinando alguém que talvez queira trabalhar com isso, talvez tenha um sonho com isso, talvez queira viver disso, e pode acabar simplesmente se frustrando e se machucando e não conseguindo nada porque você ensinou errado, ou porque o coach ensinou errado, o instrutor ensinou errado. Então, a consciência e a preocupação da essa responsabilidade de ensinar canto é algo tremendo e não se faz com displicência.